Olá galera, tudo bem com vocês? Missionário João Batista para mais uma pequena catequese com meus tiroteios de Bíblia, né? Os irmãos protestantes eles começam a falar com os católicos que conhecem pouco a Bíblia, eles começam a falar, né? Um assunto, aí depois vai para outro, vai para outro, vai para outro. Calma, rapaz, preste atenção, aprenda aqui com os católicos que sabem ler Bíblia. Preste atenção aí. O irmão protestante tem uma cegueira muito grande. Vamos pedir a intercessão de Padre Pio de Petecina nessa batalha, Nossa Senhora de Anguera. Não é fácil não a batalha. Preste atenção, porque a ignorância deles é muito grande. Nos comentários aqui tem um irmão adventista. Ele começou a trocar ideia comigo, eu comecei a trocar com ele, argumentando e tal. Olha o que ele pensa da igreja. Meu Deus, é porque o comentário foi apagado. Mas ele falava que a igreja e o Papa cometem uma heresia muito grande, porque o Papa se diz ser um Deus aqui na Terra. O Papa é um Deus, ele fala. O Papa se diz ser um Deus, o conselho não sei de quanto, não sei de quanto. Ele começou a falar argumentações mentirosas e outro irmão adventista convertido ao catolicismo começou a derrubá-lo na patrística, que eu olhando nos comentários. Aí quando o irmão protestante ele não tem mais argumentação, ele começa a falar a boca cebosa, começa a falar bobagem. Mas ele falava que os padres querem ser Deus porque perdoa o pecado. Ora, irmão protestante, cabeça de jumentinho. O próprio Cristo colocou no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo do 21 ao 23, quando ele assopra o Espírito Santo sobre os apóstolos. Receba o Espírito Santo. A quem vocês perdoaram os pecados está perdoado. A quem vocês retiverem está retido. Quer dizer que os apóstolos eram Deus também? Misericórdia, vamos aprender a ler Bíblia, rapaz. Essa aqui é para a gente meditar aos olhos da igreja. Por isso que São Pedro deixou bem claro na carta, na sua, se eu não estou enganado agora, primeiro é a segunda carta, capítulo 1, versículo 20. A profecia não é de interpretação, não é para ter as escrituras não é para ter uma interpretação particular e pessoal, não. Não faça isso não, rapaz. Olha, eu vou lhe explicar a você porque o Papa o Papa ele é um homem pecador, mas a autoridade que Cristo deu a ele não é uma autoridade qualquer. A infalibilidade papal eu vou lhe explicar pelo catecismo e pelas escrituras para você entender, viu, seus cavalinhos? Você que é católico, fica aí, viu? Preste atenção que as chaves que ligam o reino dos céus com a terra foi dada a Pedro. Mateus 16, 19. Preste atenção. Essa chave foi mencionada no Velho Testamento, Isaías 22, 22, com Eliacim ou Eliaquim, dependendo do jeito que você lê, o filho de Elcias, quando recebeu as chaves e o posto que o próprio Deus colocou para ele de sumo sacerdote, estava prefigurando ali o que ele fechasse, ninguém abriu. O que ele, depois que ele abrisse, depois que ele fechasse, ninguém abria. Depois que ele abrisse, ninguém podia fechar. Preste atenção. Vamos entender um pouco mais por que Pedro e a infalibilidade papal. Eu vou explicar com o catecismo de Pio X depois para vocês. Catecismo de Pio X, a infalibilidade papal, para não dizer assim que é da boca de uma pessoa que não compreende, não sei o que. Olha, vamos para o magistério, bora. Mas primeiro, Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 32. Vamos prestar, vamos escutar. Bíblia Mato Soares. Olha, Simão, Simão, eis que Satanás vos busca com insistência para vos joeirar ou peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos, ou conforta. A palavra Ave Maria está confirma. Jesus orou por Pedro. Os irmãos não entendem nada de doutrina. Disse que era católico, eu sou católico. Tu nunca fosse católico, rapaz. Tu fosse católico, tu lia o catecismo, rapaz. Tu lia... Oxente, tu aprendia... o que a Santa Igreja pede. Preste atenção o que Jesus, como Jesus falou a Pedro em João, capítulo 21, versículo 15, 16, 17. Jesus fala todo cheio de amor para Pedro, né?
Ele sempre tinha essa proximidade com Pedro. Tendo ele jantado, disse Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de João, amas mais do que estes? Apontando para os apóstolos: ama mais do que estes? Uma pergunta. Ele lhe disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E se repete no versículo 16, Jesus manda apacentar as suas ovelhas. No versículo 17, ele confirma novamente com as ovelhas. Outras traduções falam com os pastores novamente. A confiança que Jesus deu a Pedro, que é o vigário de Cristo. Por que é vigário? Mateus 16, 18. Vamos ler Bíblia, compreender. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas nós estamos aqui com paciência e disposição para tentar ajudar você que é católico, que está recém-convertido, e você que é cavalinho, um protestante, que está aí do outro lado. Não fique bravo comigo não, viu? Você que é católico aí, compartilhe com mais um. Vamos conquistar, vamos chegar a esses 1000. Bora chegar aos 1000, bora. Olha, em Atos, capítulo 15, versículo 7, Pedro vai acabar com aquela discussão. Uma discussão terrível. Pedro vai e dá o ar da graça. Pedro, por que Pedro? Porque é Pedro que tem que se levantar em meio aos apóstolos e falar com autoridade. Depois de uma grande discussão sobre a circuncisão, sobre a lei mosaica, Barnabé e Paulo chegam a Jerusalém, todos tudo cheio de perturbação. Já pensou se Barnabé e Paulo fossem protestantes? Botava a Bíblia, que não existia na época, né? O Novo Testamento, botava o Velho Testamento debaixo do sovaco, aquele rolão grande, e saía, né? Eu tô com a Bíblia, eu tô com a autoridade. Deixa de doidice, rapaz. Olha só a cabeça, olha o Santo Magistério aí, Efésios capítulo 2, versículo 20 aí. Tem que respeitar, rapaz, preste atenção. Olha só que depois dessa grande discussão se reuniu em Jerusalém, estava presente o Papa, estava presente o Bispo Tiago, e no versículo 7 do capítulo 15, lá vem Pedrão se levantando. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhe disse... Pedro se levantou: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Irmão Fábio, pacata, crescem, prestem atenção, seus cavalinhos. Da minha boca, Pedro apacenta, acalma a discussão, mostra quem é o vigário de Cristo. Aí a gente vê que a igreja e o Espírito Santo, no versículo 28, caminham juntas, porque tem uma hierarquia, e o Espírito Santo está para santificar essa igreja, que é a esposa do Cordeiro. Prestem atenção no versículo 28, com efeito pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além dos seguintes indispensáveis. Aí o bispo de Jerusalém está falando, Tiago, junto com os apóstolos e com o primeiro Papa. Jesus cansou de falar o nome de Pedro. Para a gente entender, aí fica mal, o Papa. Sim, o Papa, as Escrituras falam que o Papa, ele é um ser humano como nós, ele não é Deus, não. Aí o irmão se escandalizou, disse: não, mas o Papa, quando diz que é um Deus, os conselhos, não sei de quanto é, não, rapaz, deixa de doidiça, preste atenção, porque o Papa perdoou o pecado, os padres, foi o próprio Jesus. Volte, lê a Bíblia, seu cavalinho. Jesus não estava dizendo heresia, o próprio Deus, quando aponta para os apóstolos, João 20, versículo do 21 ao 23, a quem vocês perdoar os pecados estão perdoados. É o Cristo que falou. Vamos teimar com as Escrituras, rapaz, lá de ser teimoso. Preste atenção que o Papa, ele é um ser humano. Apesar de Cristo ter confiado um cargo tão poderoso, e porque Pedro é o vigário de Cristo, por vontade do próprio Cristo. Olha, mas no capítulo 5 de Hebreus, está narrando assim: em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído em favor dos homens como mediador nas coisas que se dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados
sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Preste atenção que a igreja nunca falou que o Papa é Deus, não, rapaz. Deixa de doidiça. Mas Pedro é Pedro. Não se esqueçam disso, seus cavalinhos. Pedro é Pedro. A sucessão apostólica, ela... Meu Deus, como pode? No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, a gente vê que até a sombra do nosso primeiro Papa. Capítulo 5, versículo 15. Vamos narrar assim direitinho. Olha, de maneira que trazia os doentes para as ruas e punhavam-se em leitos, em marcas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Ao menos a sombra de Pedro. Eu já passei aqui, tá bom. Não vou passar mais versículo bíblico não, porque Pedro é o vigário de Cristo, Mateus 16, 18. Eu vou passar aqui agora o Catecismo de Pio X. Você que é católico, adquira esse catecismo. O catecismo não é tão caro, é barato. Compre também o catecismo amarelinho. Tem um catecismo também abreviado de professor Felipe Aquino, bom, também tem aqui. Mas olha o que o catecismo de Pio X narrando sobre o Papa. Ele faz perguntas e respostas. Pode errar o Papa ao ensinar a igreja? Aí o catecismo vai ensinar seus cavalinhos para você dizer que o Papa é o Deus. O Papa não pode errar. Quer dizer, infalível, mas nas definições que se dizem respeito à fé e aos costumes. Isso aqui está no número 196. No número 198 está assim: quando o Papa é infalível. Para entender, o Papa é infalível só quando, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude da sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé ou aos costumes que deve ser seguida por toda a igreja. Portanto, a opinião pessoal do Papa, muitas vezes pode acontecer, pode. O Papa, o próprio Hebreus 5,13 está dizendo isso. Mas é preciso estudar a doutrina, meus irmãos cavalinhos. Por isso que eu digo a você, católico, que está curtindo esses vídeos, preste atenção, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos começar a trabalhar mais. Porque os cavalinhos estão por aí para querer entortar, né? Aqueles que estão no bom caminho, e a guerra espiritual está grande, hein? Pedir a intercessão de São Padre Pio, Nossa Senhora de Anguera, Nossa Senhora de Fátima. Vamos pedir a intercessão de Nossa Mãe com as suas nomenclaturas, as suas aparições, porque a coisa não está boa não. Salve Maria, viva Cristo Rei.